E hoje o nosso estudo é a lição 11 desse excelente livro, Pensamento e Vida, que tem por título Berço. Excetuando-se os planos organizados para as obras especiais em que espíritos missionários senhoreiam as reservas fisiológicas para a criação de reflexos da vida superior entre os homens, impelindo-os à maior ascensão, todo berço de agora retrata o ontem que passou. O caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos naquelas que a precederam. Esfalfa-se a investigação científica na Terra estudando o continuismo biológico, núcleos de cromossomos e veículos citoplasmáticos, fatores de ambientes, e genealogistas familiares são chamados pelos geneticistas à equação dos problemas da origem, e é natural que de suas indagações surjam resultados notáveis, quais sejam aqueles que tangem aos caracteres morfológicos e às surpresas da adaptação. O escalpelo da observação humana, porém, não consegue, por agora, ultrapassar o recinto externo da constituição orgânica, detendo-se no exame da conformação e da estatura, da pigmentação e do grupo sanguíneo alusivos à filiação corpórea, já que os meandros da hereditariedade psíquica são, por enquanto, quase que integralmente inacessíveis à sondagem da inteligência terrestre. É que as células germinais, por sementes vivas, reproduzem os nossos clichês da consciência no trabalho impalpável da formação de um corpo novo. Na câmara uterina, o reflexo dominante de nossa individualidade impressiona a chapa fetal ou o conjunto de princípios germinativos que nos forjam os alicerces do novo instrumento físico, selando-nos a destinação para as tarefas que somos chamados a executar no mundo em certa cota de tempo. Nisso não vai qualquer exaltação ao determinismo absoluto, porque ninguém pode suprimir o livre-arbítrio com o qual articulamos as causas de sofrimento ou reparação em nossos destinos, dentro do determinismo relativo em que marchamos para as mais altas formas de emoção e pensamento na conquista da liberdade suprema. Pelo transe da morte física, regressamos à vida maior com a soma de realizações que nem sempre são aquelas que devemos efetuar. Em muitas circunstâncias, as imagens trazidas da permanência na carne são fantasmas temíveis, nascidos de nossas próprias culpas, exigindo reajuste e pagamento, a modelarem para os nossos sentidos um inferno torturante em que se nos revolvem as queixas e aflições. Eis, porém, que a justiça fiel, por misericórdia, nos concede o retorno para a bênção do reinício. Retomamos assim, através do berço, o contato direto com os nossos credores e devedores, para a liquidação dos débitos que contraímos, cuja balanço efetivo jaz devidamente contabilizado nas leis divinas. É desta maneira que comumente renascemos na Terra segundo as nossas dívidas ou conforme as nossas necessidades, assimilando para esse fim a essência genética daqueles que se nos afinam com o modo de proceder e de ser. Os problemas da hereditariedade, em razão disso, descendem de forma geral dos reflexos mentais que nos sejam próprios. Em verdade, por vezes, abnegados corações, cultivando a lira do amor pelo sacrifício, trazem a si corações desditosos, guardando transitoriamente nos braços monstruosas aberrações que destoam do elevado nível em que já se instalaram. Contudo, devemos semelhantes exceções ao espírito de renúncia com que fazem emergir das regiões infernais velhos laços afetivos, distanciados no tempo, usando o divino atributo da caridade. De conformidade com a regra, porém, nosso berço no mundo é o reflexo de nossas necessidades, cabendo a cada um de nós, quando na reencarnação, honrá-lo com trabalho digno de restauração, melhoria ou engrandecimento, na certeza de que a ele fomos trazidos ou atraídos segundo os problemas da regeneração ou da mordomia de que carecemos na recomposição de nosso destino perante o futuro. Quando a gente fala de berço, o Emmanuel faz questão de dizer para a gente, lembrar a gente que a nossa ciência ela já consegue entender muito bem, até estudar muito bem, toda essa parte de DNA, de tipo sanguíneo. A gente tem o exame do pezinho, a gente tem uma série de vacinas que a criança vai tomando para fortalecer o seu sistema imunológico ainda muito frágil. Porém, aqui na Terra, a gente nem começou ainda direito. Está muito embrionário ainda
ao estudo psíquico. O que é aquela mente, quem é aquele espírito que está vindo para aquele corpo. E a gente vai ver, a gente já consegue ver que cada um tem um temperamento, tem um caráter diferente, e que se o mesmo espírito ele tiver a oportunidade de, por exemplo, de nascer numa pessoa de baixa estatura ou nascer em uma pessoa com porte físico avantajado, se ele for um espírito que gosta, por exemplo, de ginástica, ele gosta de fazer exercício físico, tanto com um corpinho pequenininho como com um corpo grandão, ele vai conseguir fazer com que aquele corpo seja um corpo musculoso. Assim como o glutão vai acabar acostumando o estômago a ficar dilatado e vai acabar fazendo com que o restante das células se multipliquem para que ele fique aí com um excesso de peso. E a gente vai descobrir que, na verdade, quem coordena essa massa de carne que a gente chama corpo, somos nós espíritos. Na verdade, eu não sou o corpo. Eu até posso falar meu corpo agora, meu braço, tudo bem. Mas quando eu desencarnar, eu vou olhar como um terceiro elemento, vou olhar ali, ó. Na verdade, aquilo ali não era meu corpo. Estava sendo uma concessão do Pai para que eu pudesse ter essa vida de relação aqui na Terra. E, na verdade, uma coisa também muito ainda complexa para a gente estudar é que o Emmanuel fala que quando a gente está no intervalo dessas experiências no corpo, a gente está lá do outro lado da vida ainda, de regra, tirando como exceção apenas esses espíritos missionários, a nossa regra quase absoluta, a gente está ainda com os remorsos por conta dos erros, as queixas, as cobranças, e quando a gente programa a nossa encarnação, quando a gente vem para cá, para o berço, a gente vai nascer, a gente está reencontrando de regra os nossos devedores e os nossos credores no mesmo santuário doméstico, no mesmo lar. Então, por isso que aqui na Terra existe muita dificuldade no convívio em família. É claro que essa dificuldade ela também se relaciona com o fato do egoísmo muito grande que a gente dá atrás dentro da gente, a ponto de querer submeter todas as pessoas ao nosso capricho, ao nosso jeito de ser. Tem que ser do nosso jeito, se não for do nosso jeito não vale. Nós somos de regra assim aqui na Terra. Mas não é só isso, eles vêm chamar a atenção para a gente que realmente são muitas as informações da doutrina espírita de que a gente vem trazendo, vem convive de novo com credores e com devedores. E aí, fala dessa maneira que comumente renascemos na Terra segundo as nossas dívidas ou conforme as necessidades. E a gente vai assimilar, de acordo com a nossa prova, o que a gente vai passar, essas essências genéticas, essas qualidades do pai e da mãe, que coloque a gente em condições de estar buscando sempre o progresso enquanto a gente estiver aqui reencarnado. Então, uma outra informação que o Emmanuel vem trazer para a gente é que ele fala, bem no Livro dos Espíritos, fala assim, de pais bons e virtuosos, por que nascem às vezes espíritos complicados, filhos problemas? E a resposta que os espíritos dão, porque muitas das vezes um espírito ainda inferior, dentro de um processo de evolução, ele pede a oportunidade de ter pais melhores. Então o Emmanuel tem um momento que ele fala aqui, ó, em verdade, por vezes a gente vê abnegados corações que trazem a si outros corações que são desditosos e guardam transitoriamente nos braços aquele bebê que fala assim, monstruosas aberrações que destoam do elevado nível em que se já instalaram. Aquele bebê que, enquanto está ali na primeira fase da infância, já começa a demonstrar um ou outro laço, algum traço de inferioridade, mas que esse traço só vai vir à tona de verdade mesmo quando chegar na fase da adolescência. E quando chegar na fase da adolescência é a fase que terminou a formação do corpo e que aquele espírito já não está mais dependendo totalmente de algumas pessoas, que normalmente é o pai e a mãe. Então é o momento que ele agora assume as rédeas dele mesmo, fala, agora eu tenho também uma missão para cumprir. E é nesse momento que, se tiver lá do passado alguns desajustes, e esses desajustes ele ficam aqui no subconsciente, mesmo que eu não lembre por quê, ou às vezes até procuro jogar culpa em um ou outro acontecimento, mas na verdade são resgates que a gente está tendo a oportunidade de resolver agora. Então, para encerrar aqui o nosso comentário,
Vamos aproveitar todas as oportunidades para aprender a amar nossos parentes. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.